Por que vocês acham que... Vou falar da fisioterapia, porque a gente é fisioterapeuta, é mais fácil de falar, né? Tem essa dificuldade de aderir a processos de avaliação. Por que vocês acham que acontece isso, assim? Você acha que, assim, é falta de tempo, é falta de um... Pergunta de para um, cancelar o povo que vai responder aí, de um né? instrumento adequado, é falta de um sistema que facilite, porque para mim é uma junção disso tudo, né? É ter um monte de paciente para atender, é não ter tempo para poder dedicar ali, é talvez não saber quais são os testes adequados, não ter ferramentas para os testes, depois não ter onde colocar esses valores. Então, acho que para mim é uma junção, né? Não sei qual que é a visão de vocês. Cara, eu vou dizer que a gente tem alguns dados sobre isso. Para a gente, nossa maior dificuldade é as pessoas saberem fazer. Então, a formação hoje é o maior gargalo da empresa, por exemplo. Para crescimento, é a pessoa entender que isso é uma parte importante do processo. Entendeu? E aí, quando a gente fala, as pessoas não sabem fazer ou não sabem interpretar. Né? Assim, então, quando a gente pensa em avaliação, a avaliação é um processo. Então, você testa. Então, teste de caminhada não é uma avaliação. Teste de caminhada é um teste. E o teste mede. A partir da medida, isso gera uma avaliação. A interpretação dessa medida é uma avaliação. Então, ele caminhou quantos metros? Teve queda de saturação? Qual foi o comportamento da frequência? Qual foi o comportamento da pressão? Então, ali, olhando aqueles dados, você dá um valor que é a avaliação. Então, para a gente, eu considero isso como o maior gargalo. É a formação adequada em avaliação dentro do ambiente da faculdade. E eu acho que isso vai muito na fisioterapia, eu acho que na educação física também isso acontece. Né? Quantas academias que você vai que você já fez avaliação física? Você já fez um teste de um RM? Esse é um problema que não é só nosso, né? Então, eu acho que esse é um problema. Na físio é muito forte isso. Eu acho que na físio cardiorrespiratória, na físio hospitalar, né? Então, você tem ali, às vezes, que tem um cenário que, às vezes, também não dá para fazer muito isso. Às vezes, você tem que ir lá... Pô, esse paciente aqui está desconfortável, não sei o quê. Você faz ali uma avaliação mais objetiva, tal, ali e tal. Eu acho que isso cria esse raciocínio que é normalmente assim. Essa é a minha impressão, de que falta uma boa formação em avaliação nas principais faculdades, né? E os alunos saem, se ele não viu que isso é importante, ele não vai praticar isso, cara. Porque na prática é isso. O cara dá valor àquilo que é massificado, né? Se na faculdade for massificado, tem que avaliar, tem que avaliar, tem que avaliar. Você tem que fazer, tem que ter tantas disciplinas de avaliação. O cara vai sair mais atento a isso, né? Sairia mais atento a isso, imagino. E não tem isso. Você olha nas grades de formação, você tem lá uma disciplina, às vezes, no quarto semestre, de testes de avaliação funcionais. Que é uma disciplina que o cara vai teste de força, teste neurológico, teste de um monte de coisa. Então, acho que isso é uma questão. Não sei. Vocês acham que... É uma pergunta bem complexa. Acho que são vários fatores, né? Como Evo, a gente passou a entender que esse realmente é o maior gargalo, né? As pessoas entenderem como avaliar. Acho que tem outros processos aí que precisam ser melhorados. Talvez a gente não tenha tanto controle, ou o próprio fisioterapeuta não tenha tanto controle, se não vier por parte dele mesmo. O sistema, o hospital, não vai dar mais tempo para ele avaliar, né? Ele que tem que, de certa forma, mudar e ver uma forma de entregar valor. A gente estava falando no avião que a gente estava vendo, como a fisioterapia hospitalar, por exemplo, inclusive a fisioterapia no ambiente domiciliar, tem alto risco, ou se já não é uma commodity, né? Uma mercadoria. E boa parte disso é pelo fato da gente não entregar a avaliação e mostrar o nosso devido valor, né? Quando a gente vai para o censo da NEAD, por exemplo, né? Mostra ali que uma das maiores equipes que existe no ambiente domiciliar, por exemplo, é o fisioterapeuta. Então, por quê? Né? Talvez aquilo ali seja um dos direcionadores que a gente não entrega tanto valor quanto a gente deveria. A gente só fica ali atendendo, sem, de fato, ver a necessidade de ter a necessidade daquele volume de atendimento ou não. Então, a gente não avalia, a gente não mostra o valor e até simplesmente fala assim, olha, a partir daqui eu não tenho como ganhar mais. Né? Isso tem que partir do fisioterapeuta. Não vai ser gente de fora que vai falar. Né? Então, acho que um dos processos é que o próprio fisioterapeuta ele não busca essa formação. Né? O sistema não vai permitir que isso aconteça. Então,
cabe a ele, né, se formar, se valorizar e começar a romper isso aí. Acho que vai partir da gente, né? De dizer, ó, eu consegui avaliar, usei tantos testes, não precisa ser tantos testes complexos, mas métricas que possam me direcionar. E a gente tem falado muito de métricas que estejam associadas a desfechos importantes, né? Um teste de caminhada, um sentar, levantar, ele está associado ali a desfechos que são importantes para o cliente que vai receber aquilo ali. No hospital, o cliente é o hospital, né? É o paciente ali, mas o hospital em si está querendo algum valor de você, fisioterapeuta, porque te contratou. No ambiente domiciliar, no atendimento particular, o cliente é o paciente diretamente, né? Eu preciso entregar valor para esse cliente, eu preciso mostrar desfecho para esse cliente. Eu só vou conseguir fazer isso com avaliação, não é com atendimento. Eu preciso mostrar que talvez eu seja tão eficiente dando menos atendimento do que atendendo 10, 20, fazendo um volume enorme de atendimento, só me desgastando. Ou indo lá para ser um aspirador de luxo. Né? Exatamente. E você vê que isso é uma cultura tão, tão grande, quando você vai ver os outros sistemas para fisioterapeutas, o foco é a evolução. Ou seja, o foco é o fazer. Né? A avaliação. Registrar o que foi feito. Registrar o que foi feito. Mas você não tem um olhar voltado para o resultado. Né? E a nossa empresa ela surgiu com esse olhar. A ideia inicial, hoje a gente tem prontuário também, mas a ideia inicial era a avaliação. Você focar no que você tem e o que você gerou de resultado no final. Então, essa é uma cultura tão forte que você vê até que, tipo assim, as empresas que já fizeram sistemas e prontuários, o foco é 100% evolução. Registrar. Registre fácil, tal, não sei o que, mas a parte lá de avaliação é lá uns campos abertos para você escrever e tal, não gera valor de normalidade. Então, você não tem ali a ideia, né? Você não tem ainda a cultura da avaliação. Isso é uma coisa que a gente tem tentado implementar a cultura de avaliar, né? A cultura de fazer uma avaliação. Nosso público hoje maior é o público que está fora, mas todos aqui somos do hospital e a gente sente muito falta disso, assim, de que a galera que esteja na enfermaria, por exemplo, exatamente, seja o nosso cartão de visita. Né? Porque a maioria das pessoas tem contato com o fisioterapeuta, o primeiro contato com o fisioterapeuta é no hospital. Sim. E se o cara chega lá no hospital, ele vai lá e faz uma coisa de forma aleatória e uma coisa que o paciente ele percebe que ele poderia ter feito sem o fisioterapeuta, ele sai do hospital tendo a percepção de que a gente não é importante. Né? Então, se o cara vai lá, ele faz lá, e todo mundo que trabalha no hospital já deve ter passado por isso. Não, você chega lá para atender a pessoa, aí fala, não, eu já fiz físio hoje. Ele está dizendo que ele já fez as atividades que o fisioterapeuta... Sozinho, né? Ou seja, ele não fez fisioterapia. Ele fez atividade. E uma vez eu botei lá no meu Instagram e perguntei, fisioterapeuta no hospital, ele prescreve atividade ou exercício? Atividade é qualquer movimento corporal que tem um metabolismo acima do repouso. Exercício não. Exercício é uma coisa que é planejada, ela é estruturada e ela tem um objetivo de melhorar uma valência física específica. Então, se você não sabe qual a valência física que você quer melhorar com o seu paciente, isso é atividade física. Você está ali movimentando ele para evitar os prejuízos do restrição, diminuir comportamento sedentário. Mas se você não tem um objetivo fim, que seria melhorar a força, ou melhorar a capacidade aeróbica, flexibilidade, equilíbrio, isso não é um exercício, isso é uma atividade. Isso gerou lá, naquele momento, eu vi que sempre quando a gente mexe com essas coisas, sempre tem os que vão lá, não, porque a gente rola treta, né? Mas, cara, o objetivo eu nunca tenho um objetivo de gerar treta, assim, eu não gosto disso, não gosto disso. Mas essa é uma pergunta importante, né? É você olhar para si mesmo e pensar, você está fazendo o quê? Você falou do Duarte, eu fiz um estágio com ele na época da formação, e ele apresentou lá aquele artigo da Kate Stiller, aquele primeiro, e era 2006, eu acho que esse artigo é 2004, né? Um pouquinho antes, 2000. 2000, exato. E eu estava na faculdade, olhei aquilo ali, já tinha escolhido trabalhar com TI, eu li ali e tal, falei, porra,
escolhi a área errada. Escolhi a área errada, assim, né? Porque ali você vê, né, nada tem efeito, né? Mas também... Mas foi uma provocação necessária. Mas foi uma provocação necessária de olhar a partir dali, a partir da minha formação, sempre assim, olha, isso aqui só isso aqui não vai bastar, né? E desde sempre eu sempre fui da parte da fisiologia do exercício, né? Então a gente tem que, para ter mais relevância, a gente tem que ter o outro lado, que é a nossa expertise, que é a avaliação e prescrição de exercício para recuperação funcional. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente. Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então não deixe de nos acompanhar. Então segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui.